Capítulo 12 de Atos. Mas enquanto Pedro estava no cárcere, havia uma igreja que fazia contínua oração. Pregador, o que é contínuo? Contínuo é aquilo que não tem intervalo, é aquilo que não para, é aquilo que não tem pausa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja fazia oração sem parar, oração sem desistir, oração sem ter pausa. Quando então Deus envia anjos para libertar Pedro, que estava dentro do cárcere. E Deus me trouxe até aqui para dizer: tem coisas que só vão acontecer, tem libertações que só vão chegar quando você decidir orar e clamar a Deus. Porque Paulo era um homem de oração. Quando as prisões se abriram, a Bíblia diz que o carcereiro, vendo a prisão aberta, ele pega uma espada para matar-se. Mas Paulo, com grande voz, vai dizer: estamos todos aqui. Aquele carcereiro se prostra e diz: o que é necessário que eu faça para ser salvo? E Paulo aproveita a oportunidade e diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O primeiro parêntese que eu quero abrir e dizer aqui nessa noite é: se for preciso, Deus vai te levar a lugares que muitas das vezes não é favorável, mas é para tornar você um ganhador de almas. A Bíblia diz no versículo 32 do capítulo 16 de Atos que até os familiares do carcereiro foram alcançados também. E no versículo 40 a Bíblia vai dizer: e saindo da prisão, Paulo e Silas entraram na casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Irmãos, aqui nesse versículo não é de familiares, porque irmãos aqui é no grego adelphos, que significa irmãos na fé. Confirmando que de fato já havia um firmamento, um surgimento de uma igreja, da igreja de Filipos. É quando no capítulo 1, no versículo 5 de Filipenses, Paulo vai agradecer pela cooperação dos irmãos. Porque a igreja cresce, a igreja se desenvolve, e Paulo vai agradecer pela cooperação dos irmãos. Cooperação essa que funcionou de 3 maneiras. A primeira maneira, participação uns com os outros. Porque aonde há desunião, igreja nenhuma cresce. Porque a falta de comunhão enfraquece o corpo de Cristo. Porque Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Certa vez Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 4 e 5, Paulo vai dizer: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Paulo aqui está falando que a diversidade ela é necessária, porque assim como olho, boca, nariz, mão, cada um tem a sua função. Na igreja não é diferente. Cada um foi chamado para servir de maneira específica. E na parte B, Paulo vai dizer: e individualmente somos membros uns dos outros. Paulo aqui está enfatizando a interdependência, mostrando que ninguém é autossuficiente na obra. Porque se um membro falha, todo o corpo será afetado. Se um membro não está bem, todo o corpo não está bem. Se o nosso pastor presidente Ivan José não estiver bem, a igreja não estará bem. Se a igreja, o corpo de obreiro, não estiver bem, o nosso pastor presidente não estará bem. Porque dependemos uns dos outros. Porque na igreja não há espaço para orgulho, na igreja não há espaço para isolamento, na igreja não há espaço para desprezo, mas na igreja só há espaço para uma coisa: comunhão entre os irmãos, comunhão uns com os outros. É por isso que em Isaías, no capítulo 41, versículo 6 diz: um ao outro ajudar
ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. A segunda maneira que o povo cooperava era tendo comunhão com Cristo. Porque sem Cristo nada dá certo. Sem Cristo as coisas não fluem. Sem Cristo as coisas não andam. Sem Cristo toda vitória é derrota. Sem Cristo todo caminho é deserto. Sem Cristo toda força é fraqueza. Sem Cristo todo futuro é incerteza. Mas com Cristo toda luta tem propósito. Com Cristo todo vale tem a sua presença. Com Cristo o pouco é muito. Com Cristo toda espera tem promessa. E com Cristo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a terceira maneira que o povo participava e cooperava era com esforço e ofertas. Porque não adianta ter comunhão uns com os outros, não adianta ter comunhão com Cristo, se não houver esforço e apoio financeiro para uma igreja crescer. Esses três eixos precisam estar interlaçados para que haja um crescimento espiritual de uma igreja. E Paulo reconhece isso. E é quando nós chegamos no capítulo 3 de Filipenses, onde a grande ênfase do capítulo 3 é a biografia do apóstolo Paulo, onde dos versículos 1 ao 11 Paulo descortina todo o seu passado. Glória a Deus. Onde dos versículos 12 ao 16 Paulo vai lançar luz sobre o seu presente. E quando dos versículos 17 ao 21 ele vai apontar para o seu futuro. Com respeito ao seu passado, Paulo disse que tudo aquilo que era lucro, que era ganho, ele a considerou como perda. E sobre o seu presente, irmãos, Paulo vai se ver como um atleta, como um corredor que se desvencilha de todas as suas preocupações e que mira no alvo e que está nesse objetivo. E Paulo, irmãos, como um bom corredor, como um bom atleta, ele vai nos dar ensinamentos para nós sermos um bom corredor que vai ganhar a vitória. O primeiro ensinamento que Paulo dá é que um corredor ele precisa ser insatisfeito. Olha o que ele disse no capítulo 3, no versículo 12 e 13. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui preso por Cristo Jesus. Versículo 3, a parte A. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Porque Paulo era um homem parecido com Moisés, que apesar de ter vivido coisas extraordinárias e únicas, Moisés ousa em dizer: Senhor, mostra-me tua glória. Nós precisamos ser insatisfeitos com o intuito de querer mais a presença de Deus. Nós precisamos ser insatisfeitos com o intuito de querer mais a glória de Deus. Paulo, como um bom corredor, ele vai dizer que um atleta precisa ser dedicado. Olha o que ele disse na parte B do versículo 13: mas uma coisa faço. Porque todo atleta precisa ter foco, concentração naquilo que faz. Porque vivemos em uma geração onde muitos querem fazer tudo e ao mesmo tempo não faz nada. Mas Paulo disse: mas uma coisa faço. E por último, Paulo vai dizer que um bom atleta precisa ter direção. Versículo 13, a parte C, disse Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão adiante de mim. E esse é o mais importante. Um atleta precisa ter uma direção. Ele não pode olhar para trás, senão ele cai. Porque se Paulo ficasse se lamentando pelas coisas do passado, ele não teria avançado. E há muitos que ainda estão presos com as coisas do passado. Você lembra
quando Deus tira o povo de Israel do Egito. E a Bíblia diz: e o Senhor os levou para o deserto. Só que no deserto eles vão lembrar das coisas que no Egito viviam. Olha o que eles disseram em Números, capítulo 11, versículos 5 e 6. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e das frutas e verduras que também comíamos. Mas agora nossa alma se seca, porque coisa nenhuma há senão esse maná diante dos nossos olhos. Porque, pastor Lucas, apesar deles terem sido libertos fisicamente, mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, ainda estavam presos com as coisas do passado do Egito. Vai doer, mas eu preciso falar. Quantos foram libertos, mas não se esquece das coisas do Egito? Quantos foram libertos, mas não se esquece das músicas que ouviam no Egito? Quantos saíram do Egito, mas não se esquece das amizades que tinha no Egito? Quantos saíram do Egito, mas não se esquece das vestimentas que vestiam no Egito? Mas deixa eu te dizer aqui nessa noite: só avança quando deixa no passado o que é do passado. Só avança quando deixa no passado pensamentos que são do passado. Porque em 2 Coríntios, no capítulo 5, 17 diz assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. O tempo em que você vivia na bebida já passou. O tempo em que você vivia nas drogas já passou. O tempo em que você era perpetrador já passou. Eis que tudo se fez novo. Para de se mergulhar com as coisas do passado. Para de flertar com lembranças do passado. Para de querer lembrar as lembranças que são do passado. Avance para o alvo que é Cristo. Porque Paulo disse: esquecendo-me das coisas que já passou e avançando, 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 avançando. Porque só se avança quando... Paulo disse: mas a nossa cidade está no céu, onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido conforme o seu corpo glorioso. Pregador, como é que isso vai ser? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, então será pregada a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Fique de pé nessa noite. Fique de pé nessa noite. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: se prepara e se alegra, porque este dia breve, breve chega.
Quem pode adorar?